Fala, meu povo! Professor Françoélio Queiroz, professor de Física, de volta na área. E agora eu te convido para resolvermos a questão 98. A nossa questão 98 ela é uma questão de força e movimento. Tem como competência 6 e a habilidade 20, né? E vamos ler a questão para fazermos a nossa interpretação. Na cena do filme Velozes e Furiosos 5, vemos uma perseguição policial a dois veículos que arrastam um cofre cuja massa total é de aproximadamente 1.500 quilos. 1.500 quilos. Em determinado instante, os carros se movem com uma velocidade constante. Olha. Velocidade constante. E, Françoélio, por que tu fez essa marcação na velocidade constante? Gente, porque quando nós temos velocidade constante, isso quer dizer que nós temos o que nós chamamos de equilíbrio. Qual é a garantia do equilíbrio? Que no equilíbrio o resultado das forças é zero. O resultado da aceleração também é zero. Nós temos duas possibilidades de equilíbrio. O equilíbrio ele pode ser estático, de estátua, parado, e pode ser um equilíbrio dinâmico. E o equilíbrio dinâmico é o equilíbrio de movimento. E o único movimento que se mantém por equilíbrio é o movimento retilíneo e uniforme. Então você já tem uma certeza. Movimento retilíneo e uniforme é um movimento por equilíbrio ou de equilíbrio. Por uma das avenidas da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, o esquema mostra a vista superior do movimento dos automóveis, né? Ou dos veículos, arrastando o cofre. Muito bem. Considerando que nesse instante o cofre está sujeito a uma força de resistência, do ar, cujo módulo é igual a 20% do módulo da força de atrito entre a base e o solo. Aí você lembra que quando nós tratamos de força de atrito, a força de atrito é o μ vezes a normal. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, que nesse caso no plano horizontal, a normal é o próprio peso. Então ele está dizendo que a força de resistência do ar, ele não desconsiderou a força de resistência do ar, ele vale 20%, 0,2 da força de atrito. Tranquilo? Muito bem. Suponha que a trajetória seja retilínea, com os cabos presos ao cofre, tensionados, e que o coeficiente de atrito cinético entre a base do cofre e o solo seja de 0,8. Considerando a gravidade de 10, a intensidade da força de tração exercida por cada veículo sobre o cofre vale em newtons. Voltemos à nossa figura. Então, observemos que os carros estão tensionando, né? Força de tensão ou de tração. O tensionamento nas cordas é o mesmo, porque se o tensionamento nas cordas fossem diferentes, o cofre iria sair para um lado ou para o outro, então quando ele está sendo arrastado na mesma direção, né? Na mesma linha de atuação, eu posso garantir que as trações sejam iguais. Nós temos ainda, agindo sobre esse corpo, a força de atrito entre o solo e o cofre, e nós ainda teremos também agindo sobre ele uma força de resistência do ar, que nesse caso ele não considerou desprezível. Ora, mas como a questão disse que a velocidade vai se manter constante, o que é que nós podemos garantir? Que o resultado das forças é zero. O resultado dessas forças é zero.
Então, dessa forma, nós teremos 2 vezes a tração menos a força de resistência do ar, mais, eu vou botar aqui entre parênteses, tá bom? Mais a força de atrito. Tudo isso será igual a zero. Tudo isso será igual a zero. Então, 2 vezes a tração menos a força de atrito. A força de atrito, como nós vimos anteriormente, olhemos para cá, a força de atrito, a força de resistência do ar vai corresponder a 0,2 da força de atrito. Já está feito, né? 0,2 da força de atrito. Então, voltando, 0,2 da força de atrito mais a força de atrito. Tudo isso igual a zero. Então, 2 vezes a tração menos 1,2 da força de atrito tem que dar zero. Agora, o que nós vamos fazer? Dá para eu calcular a força de atrito? Dá. A força de atrito é o μ vezes a normal. A força de atrito, o coeficiente de atrito, a questão diz que vale 0,8. A normal é o peso do cofre. Se o cofre tem 1.500 quilos, essa normal vai ser de 15.000 newtons. É só multiplicar pela gravidade. No plano horizontal, a normal e o peso se equilibram. Dessa forma, a força de atrito, você pode colocar 8 vezes 1.500. Então, a força de atrito, você vai ter 120, não é? 1.200, porque 15 vezes 8 dá 120, não é isso? 120. Com 2 zeros, então vai dar 12.000 newtons. 12.000 newtons é o valor da força de atrito. Então, substituindo, 2 vezes a tração vai ser igual a 1,2 da força de atrito, que vale 12.000 newtons. Logo, 2 vezes a tração, você ainda poderia dizer que a tração, se eu cancelar este por este, vai ser 0,6 vezes 12.000. T vai ser igual a 6, tirando aqui a casa decimal, 6 vezes 1.200. 6 vezes 1.200, 12 vezes 6, 72, né? Com 2 zeros, você vai ter que a tração em cada uma das cordas das correntes que estão segurando o cofre é de 7.200. Dessa forma, 7.200, lembrando, 7.200 newtons, nós vamos encontrar isso aí exatamente, ó, 7,2 vezes 10 elevado a 3, não é isso? Newtons, notação científica. E nenhuma das alternativas aparece dessa forma. Mas se eu pôr a vírgula mais um pouquinho para esquerda, nós vamos ter 10 elevado a 4 newtons. Assim, nós temos como gabarito a letra D de dado, tá bom? Espero ter sido suficiente. Aquele abraço.